tarde, boa noite para você. O Jornal do Povo está no ar, eu começo falando que o Cruzeiro venceu o Corinthians na última quarta-feira e agora é o único time hexacampeão da Copa do Brasil. Mais informações na reportagem de Roberto Tomé. A festa antes do jogo homenageou os 91 clubes que participaram da Copa do Brasil. Em campo, quando a bola rolou, tensão e nervosismo, faltas em sequência. Inexperiente e vivendo sua primeira decisão, Léo Santos falhou. Perdeu a bola para Rafinha e viu Barcos chutar na trave. No rebote, Robinho fez 1-0 para o Cruzeiro. Na sequência, a trave salvou o Corinthians. Henrique desperdiçou uma ótima oportunidade. Começou o segundo tempo e Ralf caiu na área. O juiz Wagner Magalhães consultou o árbitro de vídeo e marcou pênalti. Jadson empatou a decisão. O Corinthians virou o jogo com o golaço de Pedrinho. Mas depois de consultar o árbitro de vídeo, Wagner Magalhães marcou falta de Jadson em Dedé e anulou a jogada. Frustração para o Corinthians, motivação para o Cruzeiro. Num rápido contra-ataque, De Arrascaeta encobriu o goleiro Cássio e definiu o título com a vitória por 2-1. O Cruzeiro fez mais do que precisava. Um empate teria sido suficiente. O sexto título da Copa do Brasil premiou o time especialista em mata-mata. Primeira vez contra o Flamengo, segunda vez contra o Corinthians, as duas maiores torcidas do país, né? Que valoriza também em termos de divulgação daquilo que a gente conquistou. Mas o mais importante é ver a torcida do Cruzeiro feliz novamente. A gente teve muito trabalho para conseguir esse título. O Cruzeiro é grande, eu falei quando cheguei que vinha conquistar coisa boa, graças a Deus. Hoje estamos conquistando o bi da Copa do Brasil, o hexa da Copa do Brasil do Cruzeiro, que vai ficar para a história, né? A festa, que estava preparada para ser toda corintiana, desta vez foi azul-celeste. Dos jogadores do Cruzeiro ao lado da torcida, dos jogadores no pódio, festejando a conquista de mais uma taça. O candidato à presidência Jair Bolsonaro afirmou que desconhece a compra de algumas empresas de pacotes mensais a fim de influenciar a sua candidatura e afirmou que não irá a nenhum debate. Pela manhã, os médicos de Jair Bolsonaro foram até a casa dele na zona oeste do Rio de Janeiro. Durante a visita, foi realizada uma bateria de exames que durou 1h30. O chefe da equipe médica de Bolsonaro disse em nota que o candidato do PSL passou por uma avaliação com diversos profissionais. Os exames de imagem e laboratoriais se mostraram estáveis. O quadro de saúde apresentou evolução clínica e nutricional, mas ainda exige suporte na alimentação e fisioterapia. Os médicos que examinaram o candidato disseram ainda que, dependendo de como ele se sentir fora do ambiente domiciliar, fica a critério dele a participação em debates e demais atividades. O presidenciável ainda recebeu outras visitas pela manhã, entre elas políticos do Chile e o candidato a governador de Roraima pelo PSL, Antônio Denário. Durante o dia, Bolsonaro continuou a campanha pela internet. Ele não tem condições físicas no sentido da colostomia, né? Ele não pode estar misturado em multidões, qualquer esbarrão, aquilo pode provocar uma regressão do seu quadro. Então ele não pode viajar, não viajará até por questões de segurança, que já foi quase assassinado. Então ele fez o dever de casa dele ao longo de 4 anos, rodando o Brasil. Não é o que os médicos acham, eles permitiram que ele fosse aos debates. Os líderes nas pesquisas eleitorais geralmente acham que só tem a perder comparecendo a debate, já que atingiram um nível de vitória e Bolsonaro vai muito bem nas pesquisas. Ele tem agora a oportunidade, comparecendo aos debates,
de defender publicamente os seus pontos de vista e democraticamente enfrentar seu adversário. O PT entrou no Tribunal Superior Eleitoral com a ação contra Jair Bolsonaro e algumas empresas que supostamente estavam disseminando mensagens contra Fernando Haddad nas redes sociais. O partido pediu ainda que Bolsonaro seja considerado inelegível. Após o encontro, Fernando Haddad concedeu uma entrevista coletiva. O petista falou como sua campanha pode reagir devido à denúncia feita hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Nós vamos levar ao conhecimento da Justiça todos os indícios. Existem notícias de jornal que dão conta de 156 empresas contratadas com esse fim. A Folha de São Paulo apurou um único contrato de 12 milhões de reais. Você já imaginou a soma de todos os contratos? Porque o PDT quer anular eleições ou algum tipo de punição. Porque, nesse caso, se Bolsonaro fosse cassado ou coisa parecida, o terceiro colocado, que é Ciro Gomes, do PDT, ele substituiria o candidato cassado ou impedido no segundo turno. Olha, o PT entrou com uma ação no TSE contra Bolsonaro, baseado na reportagem de hoje da Folha de São Paulo. As acusações são de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. No entanto, a reportagem não traz provas nem documentos. Trabalha com suspeitas e acusações de utilização ilegal do WhatsApp para difundir fake news, notícias falsas, expediente, na verdade, fartamente utilizado também pelo PT. Dificílimo, quase impossível, qualificar e verificar o alcance dessa prática, que poderia até atingir gravemente algumas das candidaturas. Há quem fale até que isso poderia redundar numa cassação do candidato beneficiário dessas fake news. E uma última notícia. Morreu essa semana o jornalista Gil Gomes, ícone do jornalismo policial na TV brasileira. Pessoal, olha meu amigo Gil aqui. Vai lá, Gil! Essas imagens são de agosto deste ano, durante uma visita do cinegrafista da Rede TV, Carlos Olímpio, ao eterno cronista policial Gil Gomes. Foram dias felizes, E vendo você, eu recordo com muita felicidade daquele dia. Este outro vídeo é do Natal de 2017. Estamos sempre juntos. Sempre juntos. Criador de um estilo único, Cândido Gil Gomes Júnior nasceu em 1940 no bairro da Moca, em São Paulo, e marcou a história do rádio e da televisão brasileira. Aos 18 anos, iniciou a carreira como locutor esportivo. Atuou, dentre outras emissoras, em Piracicaba e na Rádio Santo Amaro de São Paulo. Gil Gomes era das grandes estrelas, dos grandes brilhos do rádio brasileiro. Ouvir Gil Gomes pela manhã era quase imprescindível para a maioria da população. Já na década de 60, se transferiu para a extinta Rádio Marconi, mas foi em 1968 que descobriu a vocação pelo jornalismo policial. Policiais conseguiram pegar pelo menos um daqueles que participaram deste assalto seguido de estupro. A voz inconfundível e o suspense para narrar casos policiais levaram Gil Gomes para a televisão. Vinha por esta movimentadíssima avenida. Ele ia para mais uma noite de trabalho. Na década de 90, integrou o programa popular Aqui Agora, do SBT, ao lado de colegas como a apresentadora Sônia Abrão.
Essa perda para a gente, né, como amigo, ela é um vazio que vai ficar para sempre. Para a história do rádio também é um buraco imenso, mas ele deixa um grande legado, porque ele era um excelente comunicador. O repórter esportivo Luiz Ceará também trabalhou com Gil Gomes na emissora de Silvio Santos. Se você não tivesse imagem na televisão, você ouvindo o Gil Gomes, você sabia o que estava acontecendo, porque ele trouxe o rádio para a televisão, a narrativa do rádio. Os quase 50 anos de carreira foram interrompidos por causa do mal de Parkinson, doença descoberta em 2005. Na noite de ontem, ele passou mal em casa e foi levado para o hospital, mas não resistiu. Gil Gomes deixa 4 filhos e 9 netos. Que aquele que está na periferia não tinha voz, não tinha nome. Foi ele que deu a voz. Foi ele que deu o nome a essas pessoas. Foi ele que mostrou que essas pessoas também sofrem, que essas pessoas também têm vida. O jornalista trabalhou no programa Repórter Cidadão da Rede TV. O garupa desceu, enquadrou Ivandel foi colocado aqui. Gil Gomes também foi entrevistado por Daniela Albuquerque no Sensacional. Eu tenho Parkinson. O Parkinson, o meu médico acha que é emocional, pela morte de um filho. Aos 76 anos, o último trabalho. Foi apresentador da rede Ultrafarma de medicamentos do empresário Sidney Oliveira. Voltei para fazer os comentários, para fazer as reportagens, para falar, que é o que eu sei fazer. Gil criou um estilo próprio, um estilo que ninguém nunca conseguiu imitar, apesar das tentativas. Vai fazer falta ao rádio e à televisão do país. Você pode interagir com a gente curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos, também se inscrevendo no nosso canal. E ainda pelo WhatsApp DDD 31, número 97309-2982. O Jornal do Povo fica por aqui.